Fala galera do terceiro, beleza? Bom, eu vou aqui fazer uma videoaula sobre segunda lei de Mendel para continuar, prosseguir o conteúdo de genética, beleza? Então, bora lá. Seguinte, na primeira lei de Mendel, a gente só trabalhava com apenas uma única característica. Então, por exemplo, ervilhas amarelas e verdes, que foi o exemplo que eu tinha dado em sala, ou ervilhas lisas e rugosas. Ou seja, apenas um único caráter era estudado, uma única característica. Agora, na segunda lei de Mendel, a gente vai trabalhar com dois ou mais caracteres ao mesmo tempo. Então, aqui, por exemplo, nós temos ervilhas rugosas e ervilhas lisas, ou seja, uma característica relacionada à textura das plantas. E aqui, por exemplo, a forma da vagem, tá? Que pode ser lisa ou também com algumas dobras. Bom, quando a gente fala sobre segunda lei de Mendel, a gente também pode chamá-la de lei da segregação independente, porque os genes que a gente está estudando são encontrados em pares de cromossomos diferentes. Essa célula, por exemplo, ela é de um indivíduo duplo heterozigótico, porque ela é heterozigótica em relação a uma característica, azão-azinho, e também é bezão-bezinho, também é heterozigótico em relação a outra característica. Então, esse indivíduo pode ser chamado de duplo heterozigoto ou de dihíbrido, porque ele é híbrido para duas características. Bom, agora, caso o indivíduo seja duplo heterozigótico, nós temos duas possibilidades durante a meiose. Então, repare que aqui, na primeira meiose, os cromossomos homólogos são separados, beleza? E aí o que acontece? Repare que os alelos dominantes vieram todos para um lado aqui e os alelos recessivos vieram todos para o outro lado. Lembrando que aqui os cromossomos já encontram-se duplicados, então cada cromátide irmã apresenta uma cópia do alelo, beleza? Bom, como as cromátides irmãs são separadas durante a segunda meiose, nós teremos gametas, no caso, azão-bezão, e aqui gametas azinho-bezinho. Só que pode acontecer ou essa primeira possibilidade, ou a possibilidade 2. Então, repare que aqui os dominantes não caminharam juntos, ó. Veio azão, azão, bezinho, bezinho, azinho, azinho, bezão, bezão. E aí nós temos outras combinações possíveis. Logo, se o indivíduo é duplo heterozigótico, eu posso formar 4 combinações possíveis de gametas. Azão, bezão, azinho, bezinho, azão, bezinho e azinho, bezão. Tudo bem? Bom, vou mostrar um exemplo. Sabendo-se que a miopia e a incapacidade de dobrar a língua, galera que beija mal, né, são causados por genes autossômicos recessivos, calcule a probabilidade de uma mulher normal para a miopia e capaz de dobrar a língua, heterozigótica para ambos os fenótipos, casada com um homem sem miopia e capaz de dobrar a língua, também heterozigótico para os dois fenótipos, ter uma criança com visão normal e capaz de dobrar a língua. Bom, é uma história grande. Vamos lá, ó. A gente sabe que a miopia ela é causada por um alelo, né, um gene autossômico recessivo. Então, se o cara é azão-azão ou azão-azinho, ele tem visão normal. Se ele é azinho-azinho, ele é míope. E o gene que condiciona dobrar a língua, ele também é recessivo, ó, tá? Então, o cara que dobra a língua, ele é bezão, bezão ou bezão, bezinho, e não dobrar é bezinho, bezinho. Tudo bem? Daí, repare que essa mulher, ela é heterozigótica para as duas características, assim como o seu marido é. E aqui, a questão quer saber qual a chance de nascer uma criança de qualquer sexo que também tenha visão normal e seja capaz de dobrar a língua. Ou seja, qual a chance de nascer uma criança com azão alguma coisa, bezão alguma coisa, que manifeste a característica normal para ambos os casos. E aí, como que eu faço esse cruzamento? O papai, se ele é duplo heterozigótico, ele pode produzir 4 gametas e a mamãe também. Então, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho.
Se esse gameta encontra esse aqui, opa, nasceu um indivíduo que é normal para ambas as características e ele é duplo homozigoto. E aqui, azão, azão, tá vendo? Azão, azão, bezão, bezinho. Esse cara, ele tem o mesmo fenótipo que esse, mas o genótipo é diferente, dado que ele é heterozigoto para a capacidade de dobrar a língua. E aí você vai fazendo as combinações. Então, por exemplo, ó, todo mundo aqui nessa fileira tem o mesmo fenótipo. Tudo bem? Ninguém tem miopia aqui, todo mundo dobra a língua. Aqui também, agora nasceu o primeiro carinha diferente, ó. Repare que esse indivíduo, ele tem os genes normais para a visão, ele nem carrega o alelo da miopia, mas ele não é capaz de dobrar a língua, tá? Assim como esse cara aqui, ó. Agora, se a gente vamos achar alguém bem diferente, ó, aqui nós temos o primeiro caso de um indivíduo que é miopia devido à combinação de dois alelos recessivos em relação à visão e ele tem capacidade de dobrar a língua, beleza? Daí a gente vai fazendo as combinações possíveis e repare aqui, ó, que no outro extremo nós temos um indivíduo aqui que não dobra a língua e ainda por cima é míope. Esse cara aqui é complicado, né? Bom, vamos lá então, ó. Repare que crianças normais, tanto para a visão quanto para a capacidade de dobrar a língua, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, a gente tem 9 indivíduos dentre as 16 possibilidades que têm as características normais. Repare também que 3 dos indivíduos são azão alguma coisa, bezinho, bezinho. Ó, esse e esse aqui. Esse 3 para 16 são os indivíduos normais que não dobram a língua. Aqui nós temos indivíduos míopes que dobram a língua e apenas um único indivíduo que é míope e também não dobra a língua. Então repare que na segunda lei de Mendel a proporção é 9 para 3 para 3 para 1 quando nós temos o cruzamento entre dois indivíduos duplo heterozigóticos. Beleza? Agora, na hora de fazer a prova ou um vestibular, fazer aquela tabelona lá do slide anterior dá trabalho, é longo, então tem uma outra forma de fazer. A gente pode trabalhar com as características separadas, ou seja, trabalhar só com o gene que condiciona visão normal ou miopia e dobrar ou não a língua. E aí o que rola? Ó, repare que aqui, ó, em relação à capacidade normal de visão, como ambos os pais são duplo heterozigóticos, a chance de nascer um indivíduo normal para a visão é de 3 para 4. Assim também como dobrar a língua. O que você pode fazer? Para que o indivíduo nasça com visão normal e dobrar a língua, lembra? Tem que acontecer isso e isso. Então você multiplica as possibilidades. 3 para 4 vezes 3 para 4 dá igual a 9 sobre 16. Então repare que a gente chegou no mesmo resultado trabalhando com as características de forma separada, o que torna a questão mais rápida de ser feita, tá? E aí, ó, mesma coisa. Se a gente quisesse um indivíduo que fosse normal, mas incapaz de dobrar a língua, a gente teria 3 para 4, que é a chance dele ser normal para miopia, normal, né, para não manifestar miopia, e 1/4 de chance de não dobrar a língua. Então, fazendo de forma separada é uma outra estratégia para que os resultados sejam encontrados. Bom, então, segundo a segunda lei, se você tem na reprodução, no casal parental, na geração parental, nós temos um puro, azão, azão, bezão, bezão, com um puro azinho, azinho, bezinho, bezinho, nós temos na geração F1 gerações entre dihíbridos, tá vendo? 100% de dihíbridos. Se a gente colocasse essa molecadinha da F1 para cruzar, lembrando que o Mendel trabalhou com ervilhas, então cruzar irmãos não pega nada nas ervilhas, o que acontece? Na geração F2, a proporção fica 9 para 3 para 3 para 1, beleza? Nunca se esqueça que os cromossomos, os genes, né, se encontram em cromossomos diferentes, o que faz com que a segregação, ou seja, a separação entre esses homólogos, seja independente. E Mendel é o cara. Bom, falou, abraço, até mais. A gente agora eu vou enviar essa videoaula por WhatsApp e aí eu vou oferecer um horário para plantões de dúvida, tá? Eu vou também enviar listas de exercícios e também apresentações, tá bom? Tamo junto, até mais, falou!